este é um dia muito especial, onde nós, mulheres, somos homenageadas. É com grande alegria que nós aceitamos o convite do pastor Marcos e aqui estamos, para a honra e glória do Senhor, fazer este culto, onde nós vamos orar, onde vamos cantar, vamos celebrar a ceia, vamos estar juntos nesses momentos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Gostaria de ressaltar as pessoas tão queridas que aceitaram o desafio de fazer o culto e aceitaram com muito carinho. Então, como especiais, como convidadas de fora da nossa igreja, nós temos a Ivana Garcia, nossa presidente da Confederação Metodista de Mulheres, à frente deste trabalho, que Deus abençoe. Obrigada pela participação. Nós temos a pastora Elizabeth Altino, que vai estar ministrando a ceia, vai estar aí celebrando conosco, com a sua alegria, com seu amor. E muito obrigada também. Ela é a nossa pastora assessora da Federação, na 4ª Região. Ela exerce o seu ministério na Igreja Metodista Itapuã, em Vila Velha, e em nível regional também. Nós temos a Dulcileia, com seu maravilhoso piano, entoando hinos aí, nos ajudando no louvor. Temos também, da nossa igreja, a Bebel, que sempre aceita, Isabela, que sempre aceita também, com seu lindo violão, com seu som tão maravilhoso, estando conosco, ajudando-nos também. E as outras irmãs, que estão também, que ajudam, que ministram e que aceitaram, assim, com muito carinho, este nosso convite. A Sociedade de Mulheres está de parabéns, a nossa igreja, as mulheres da nossa igreja estão de parabéns, as mulheres metodistas de um modo geral e em nível internacional, que nosso vídeo vai para lá também, tá? Nos Estados Unidos nós temos irmãs lá e nós temos aí um grupo, um elo maravilhoso no mundo todo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça todos os dias e que abençoe esse culto que nós fazemos para honrar e glorificar o seu nome. Amém? O Salmo 111, versículos de 1 a 3, nos traz: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória, majestade e a sua justiça permanece para sempre. As súplicas ouvi,
Bom dia, minhas irmãs. A saudade é grande, mas no tempo do Senhor nós iremos nos reencontrar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e convido as irmãs agora para a gente poder adorar ao Senhor com oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas, o domínio de todas as coisas. Por isso eu quero me render na Tua presença juntamente com as minhas irmãs e quero Te bendizer pela Tua essência, pela Tua graça, a Tua onipotência, a Tua onisciência. Deus, eu quero Te adorar também pela minha vida, a vida das minhas irmãs, por essa data que nós celebramos, o Dia Internacional das Mulheres. Ó Pai, muito obrigada porque o Senhor nos chamou para edificar, porque a Tua palavra diz isso, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Deus, que função linda que nós temos, além de tantas outras, tantos papéis que o Senhor nos coloca, nos propõe, mas o mais importante é que estamos ligadas em Ti, e que do Senhor vem a força, vem a providência, vem o renovo, vem a alegria. Por isso, Pai, nós Te adoramos e Te bendizemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. No nosso culto, este momento é muito importante. Na nossa vida, nós precisamos de estar sempre tentando separar um tempinho para a nossa reflexão. E é uma confissão, é o momento da confissão. Tiago 4, versículo 8, nos traz a seguinte mensagem: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos fechar os nossos olhos e pensar, lembrar de todas as coisas, lembrar das nossas mãos, o uso das nossas mãos. O Senhor nos aceita, o Senhor está sempre de braços abertos para as nossas vidas, para cada um de nós. Nós, povo de Deus, aqui reunidos virtualmente, queremos pedir perdão pelas nossas faltas, piedade e respeito, pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Sua força e bondade são maiores que a nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, que Ele nos ama e que seu amor nos une. Cremos que o Espírito Santo age em nós e nos orienta. Ao afirmar isto, sentimos-nos comprometidas a promover a fraternidade, viver em paz, praticar a justiça e fazer do amor nosso objetivo de vida. Que a palavra de Deus, em Efésios 4, 32, seja a nossa confissão. Antes, sede uns para com os outros benignos, compreensivos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Nós vamos louvar a Deus nessa manhã com o cântico
bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui, abrir os nossos corações e as nossas mentes em louvor ao Senhor. Vamos cantar? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nós queremos também cumprimentar os nossos aniversariantes, né, da semana e orar por eles nesta hora. Nós lembramos que é tão importante ouvir o nosso nome, né? Ouvir o nosso nome e através da oração de todos, né, vocês. Hoje nós temos o nosso irmão José Eustáquio, Taquinho, né? Conhecido, nosso querido irmão. Amanhã, a irmã Clotildes Raposo e a Lara Figueiredo. No dia 9, nós temos o Eliel Vieira, né? Então, nós vamos orar daqui a pouquinho por estes aniversariantes, pedindo a continuidade da bênção do Senhor sobre as suas vidas. Nós também, irmãos, queremos agradecer a Deus pela recuperação, né, de queridos nossos que foram submetidos a cirurgias, passaram também pela internação, alguns por internações, né? E nós queremos agradecer pela vida da nossa irmã, querida amiga Diva, que é irmã de Dona Marta, né? Também recuperada, graças a Deus. A Simone, que é irmã de José Antônio, também está bem em casa. A Maria das Graças, também agradecemos a Deus pela vida da Maria das Graças, um pedido que nos foi feito através de Márcia Rovena, também está bem. O pequeno Lucas, também recuperado, graças ao bondoso Deus. E nós agradecemos pela Neuza. A Neuza é a mãe da Sara Bride, né? Mora lá em Juiz de Fora. Ela foi submetida a cirurgias de cataratas e então já está bem, já fez a cirurgia, está bem, graças a Deus. Esses são os nossos agradecimentos, meus irmãos, mas nós também temos pedidos para fazer. Na verdade, nós não deixamos Deus, né? Temos que pedi-lo para que nos ajude a caminhar nesses dias tão difíceis, principalmente com tantas pessoas conhecidas, amigas e familiares nossos, né? Internados e passando por este momento atribulado nas suas vidas. E nós queremos pedir, inicialmente, o conforto e o consolo pela vida da família do Jonas. Jonas é primo da Luciana Valente. O Jonas faleceu e a sua família está devassada, porque foi uma coisa assim muito triste, né? Foi um acidente. Então nós queremos pedir que Deus abençoe essa família. Tem adolescentes, tem a esposa, os familiares, a Luciana aqui distante, né? Então nós vamos pedir a Deus o conforto para estes corações. Nós queremos lembrar também da vida do senhor Tancredo,
que também está muito enfermo, grave, e foi, né, um pedido que chegou até nós através da Sara. Nós não sabemos onde reside o seu Tancredo, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe aonde abençoá-lo, né? Também nós queremos pedir pela família de Dona Nídia, que é vizinha dos nossos irmãos Juan e Blanca, né? Essa Dona Nídia tem 4 irmãos infectados. Então, gente, vamos orar, vamos pedir a Deus essa misericórdia divina, esse suporte divino para que essas pessoas sejam atendidas, sejam medicadas, assim como é o desejo do mundo inteiro, né? Quem acomete essa doença, quem fica, né, preso a essa doença que está sendo tão difícil da gente entender. E nós também queremos pedir aqui, em favor do pastor Adair, um amigo nosso de longa data, né, do corpo pastoral da 4ª região, o pastor Adair Cruz. Ele e sua família, esposa Cecília, seus filhos, também estão infectados, né? Eles moram em Porto Alegre e, como nós sabemos, lá não tem mais leito. Então, nós pedimos a Deus essa providência para que essa família toda possa ser atendida, acolhida em algum hospital, né? Que seja feita aí realmente uma corrente de oração em favor de todas essas pessoas que precisam de atendimento. Nós vamos orar nesse instante, então. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã, mais uma vez, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui te louvando e também celebrando o aniversário de nossos queridos irmãos. Que a tua graça generosa, ó Deus, possa recair com abundância sobre a vida de cada um deles. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs que já estão em suas casas, recuperando de suas enfermidades e também de cirurgias. Obrigada, Senhor, porque nós temos certeza, né, que o Senhor esteve presente e estará presente na vida dessas pessoas. Pedimos também, ó Deus, em favor dos enfermos, aqueles que estão, Senhor, nessa hora, necessitando de uma visitação sua. Senhor Deus, estenda a tua mão também em favor deles. Abra, Senhor, oportunidades, ó Deus, portas, ó Deus, leitos, para que eles possam ser tratados e curados segundo a tua vontade. Nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo e fazemos essa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora um momento de homenagem, né, às mulheres. E vamos receber essa homenagem através de uma mulher valorosa, uma irmã querida de nossa igreja, uma das irmãs queridas da nossa igreja, nossa irmã Dona Marta Chiran. Então, um grande abraço para todas as mulheres da nossa igreja, né, que Deus possa continuar, né, abençoando cada uma de nós na nossa caminhada, em meio a lutas, né, em meio a desertos, mas como bem nos disse o nosso pastor, em meio ao deserto nós temos que florescer, discernir e caminhar. Então vamos continuar essa nossa caminhada com o auxílio maravilhoso do nosso Deus, o nosso Pai, e também de seu Filho Jesus e a consolação do Espírito Santo. Amém. De Luiz Carlos Ramos. Deus, que deste à luz o universo, geraste em tuas entranhas apaixonadamente tudo que é, que era e que há de vir, que até hoje nos aconchegas no teu seio e nos abrigas carinhosamente sob tuas asas, e nos supres com teu leite, pão e mel, e nos sacias com a água pura da vida. A ti elevamos, num sussurro, nossa tímida prece na esperança de que o nosso desejo coincida com o teu, e tu te inclines para ouvir o clamor de tuas filhas, que peregrinam dolorosamente nas fronteiras da terra, que são humilhadas, torturadas e obrigadas a esconder o rosto, que são exploradas e roubadas na sua dignidade, que são violentadas e reduzidas ao silêncio,
Vem até nós, doçura, com doçura, vigor e amizade. Vem na teimosia da esperança, na obstinação da justiça, na irresistível graça, na eternidade do teu amor. Vem, aviva nossa memória e transforma nossa história. Muda nossos planos para que sejamos mais que homens e mulheres, para que sejamos enfim humanos. Amém. Bom dia, igreja! Bom dia, crianças! Hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher. E já que nosso culto está todo direcionado para esse tema, não pode ser diferente com a gente, certo? Para celebrarmos esse dia, vamos conversar sobre a história de uma mulher muito especial da Bíblia. Essa história está no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Nós vamos falar da história da Débora. Isso mesmo, crianças, da Débora. Ela foi uma mulher escolhida por Deus para ocupar um cargo importante e realizar funções que eram reservadas apenas aos homens da época. Débora era uma juíza, a única que existiu onde a nossa história aconteceu, lá em Israel. As mulheres naquela época, exceto em poucas situações, sempre ocuparam posições inferiores às dos homens, tanto em Israel quanto nas comunidades vizinhas. Na verdade, crianças, até hoje, em alguns espaços, as mulheres são reduzidas quando comparadas aos homens. Vocês sabiam que em alguns países, elas ao andar na rua só podem mostrar os olhos? Elas ficam completamente cobertas por panos compridos e escuros. Outras, quando trabalham no mesmo cargo que um homem, recebem um salário menor só por serem mulheres. Triste, não é mesmo? Mas, voltando para a nossa história, Deus contrariou o que aquela sociedade pensava e, como Jesus fez e faz ainda hoje, ele escolheu uma mulher para representar. Pois é, na nossa história, quando as pessoas precisavam resolver situações complicadas, procuravam por Débora, porque sabiam que ela era uma mulher escolhida por Deus. A Bíblia diz que ela também era uma profeta e que sempre atendia as pessoas debaixo de uma palmeira. O escritório ficou diferente. Certa vez, sabendo que o povo de Deus passava por uma situação difícil, Débora mandou chamar de longe um especialista no assunto. O nome dele era Baraque, mas ele não era o Obama que a gente conhece, hein? Baraque pertencia ao povo de Deus, mas morava longe de Débora. E quando ele chegou, Débora disse: Ei, Baraque, Deus mandou te chamar porque vai nos dar a vitória contra esse povo, que tem tanto nos maltratado, sem dó nem piedade, durante esses 20 anos. Uau! Vocês ouviram o que Débora disse? O povo de Deus estava sofrendo muito, por muito tempo. E quando ele pediu para sair dessa situação, Deus se revelou através de Débora. Só que Baraque ficou com medo. Ele sabia que junto do povo que ele ia contrariar, tinha um comandante chamado Cícera, que era muito forte e tenebroso. E com medo, ele então disse a Débora: Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Imagine só, crianças. Débora chamou um homem, um especialista em estratégias naquela situação, para defender seu povo, mas ele ficou com medo. Ele pediu para uma mulher ir junto com ele porque ele estava com pavor. Mas ele não pediu para qualquer mulher. Ele sabia que era a mulher certa. Débora era muito corajosa e destemida. A Capitã Marvel, que a gente conhece, lembram dela? Não chega nem aos pés da coragem que Débora tinha. Sabem por quê, crianças? Porque Débora sabia que Deus estava com ela. E então, Débora, cheia de coragem, produzida pela força do Senhor, foi com Baraque defender o povo de Deus daqueles que estavam os prejudicando. E como Deus prometeu, a situação se resolveu e houve paz em Israel durante 40 anos. Juntos, Baraque e Débora até fizeram uma música, agradecendo a vitória e contando para todos como Deus os abençoou. Viram o que Deus fez através de uma mulher, crianças? E o mais legal é ver que ele continua fazendo outras coisas maiores através das mulheres de hoje. Olha as mulheres da nossa igreja aí. Às vezes, elas ficam desanimadas e tristes como o povo de Deus ficou na nossa história. Mas o mesmo Deus de Débora diz para elas: coragem! Isso, crianças, coragem. É exatamente isso que queremos dizer a todas as mulheres que nos assistem hoje. Coragem, mulher. O Deus de Débora é com você.
Nessa pandemia, em dias alegres ou tristes, Ele é a sua força. Nós te desejamos lucidez, coragem e fé. E que assim como Débora cantou, vocês possam brilhar como a forte luz do sol nascente. Parabéns por todos esses dias, porque você é especial em todos eles, mulher. Olá, graça e paz sobre a sua vida. Muito obrigada, pastor Marcos Júnior, pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste dia tão especial que é o dia de celebrar ao nosso Deus. E especialmente em tempos de reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer a Deus e louvá-lo pelas mulheres desta igreja, né, aí do Isabela, que o Senhor possa abençoá-las, fortalecê-las a cada dia. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesse momento e eu quero falar sobre uma família muito especial que se encontra na palavra de Deus, porque era uma família composta de muitas mulheres. Esta família tinha um pai, uma mãe e 5 mulheres. E ele se encontra lá no texto de Números, do qual quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Números capítulo 27, versículos de 1 a 11. Esta família, como disse para vocês, ela tinha muitas mulheres. Eu fico imaginando, porque tive a oportunidade de acompanhar 2 amigos que tiveram filhas, um teve 4, o outro teve 3, e a gente podia perceber a alegria, também os hormônios todos naquela casa, né? Hoje são moças crescidas, já profissionais, trabalhando, mas foi muito interessante de ver esta questão. Um deles sempre brincava, pastor, falava para o meu esposo, que é pastor, eu trabalho para gastar com a mulherada, né? Porque era isso mesmo, era muita gente na casa dele, 5 mulheres, que é o caso da nossa família aqui também, né? Quero, então, convidá-los a número 27, versículos de 1 a 11. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler assim meio fracionado, vou já destacando algumas coisas, tá? Para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo aqui antes de fazer toda a leitura e depois reiniciar, ok? Primeiro nós vamos ver a parte da família. Quem era esta família, então? Né? Esta família se compunha de Maala, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Essa eram as filhas, esses nomes especiais aí. Eram filhas de Zelofeade, netas de Efir, bisneta de Gileade e tetranetas de Maquir, que era filho de Manassés e neto de José. Então aqui na palavra de Deus foi destacada toda a linhagem dessas mulheres. Foram destacadas e podemos perceber que começa lá em José, né? Aquele que foi líder no Egito. Então, e o seu filho Manassés, ela pertence então à tribo de Manassés. Então, elas têm uma linhagem. E é interessante que a Bíblia sempre destaca, né, a importância da família, porque para Deus a família é importante. Se é só mulheres, se é só homens, não importa. A família é importante. Então, aqui está destacado a família dessas 5 mulheres. Maala, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Não vou ficar repetindo o nome delas, porque senão a gente vai gastar assim, mais tempo com tanto desses nomes aí, não é? Bom, esse pai, ele tinha essas meninas e com certeza durante toda a sua criação ele sempre podia mencioná-las das dificuldades que teriam no futuro. No caso desse contexto aqui da palavra de Deus. Essa família vivia num deserto. O livro de Números, que a gente não gosta muito de ler na Bíblia, não sei quantos de vocês já leram, mas é muito interessante. Ele é cansativo? Sim,
porque ele já começa logo com um censo, né? Mas ele contém pérolas preciosas para o nosso aprendizado. E em hebraico, Números quer dizer no deserto, porque todo o contexto desse livro passa-se no deserto. E esta família morava no deserto. Bom, o que aconteceu com essa família? Elas foram até Moisés, justamente para narrar o que aconteceu com essa família. Então, versículo 2. Elas foram até Moisés e ao sacerdote Eleazar, os líderes do povo e de todo o povo, ou seja, elas foram até a porta da entrada lá do tabernáculo para conversar com Moisés, com o sacerdote, os líderes estavam lá, e com certeza muita gente do povo, porque muita gente ia lá para falar com o líder e com o sacerdote. Então elas foram e se apresentaram diante deles para contar o drama da família nesse momento. E qual era o drama da família desse momento? Versículo 3, nosso pai morreu. Nosso pai morreu no deserto de morte natural, sem ter filhos. Ele não participou da revolta de Coré. Então, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer? Então elas contam, elas narram que o pai faleceu. Ele faleceu de morte natural. Elas mencionam que morreu no seu próprio pecado. E menciona também uma revolta que aconteceu no meio do povo, né, onde um dos líderes se rebelou. E o pai não participou disso. Mas acontece que se o pai estava ali no deserto, ele estava quando Josué e Caleb disse, vamos avançar, vamos para a terra prometida. E no meio dos outros que disseram, não, lá tem gigantes, não vamos, porque nosso povo é fraco, nós não somos habilitados, não temos condições. E aí ele estava do lado daqueles que ficaram temerosos, daqueles que tiveram medo. E eles perderam a oportunidade. Então, elas mencionam que eles morreram no seu próprio pecado, ou seja, ele perdeu a oportunidade de entrar, porque naquele momento ele estava se preparando para ir para a terra prometida. E toda aquela geração que disse não vamos, temos medo, não é para nós, por que o Deus nos tirou do Egito? Essa geração padeceu no deserto, andando por 40 anos no deserto. E aqui próximo, né? Faltando um pouco de tempo para entrar, esse pai faleceu. Então elas estavam agora com esse questionamento diante dos líderes. E aí, bem, aí elas vêm com a proposta dela agora, agora é a proposta. Então nós vimos a família, a situação e agora vem uma proposta. Achamos que deveríamos ganhar uma propriedade junto com os irmãos do nosso pai. Então elas apresentam uma proposta, né? O pai perdeu a oportunidade por medo. E nós muitas vezes também perdemos muitas oportunidades por medo, insegurança, ou porque ouvimos vozes de outras pessoas dizendo, olha, não é para você, não é? Agora elas estão tentando trazer uma proposta para a vida delas. Achamos, ou seja, as mulheres estavam unidas. Nós temos aqui 5 mulheres. E nem todas são, ou melhor, nenhuma igual à outra, porque nós não somos iguais, né? Cada uma de nós tem algo diferente, uma personalidade diferente, um jeito diferente, mas elas estavam unidas, porque achamos, havia um acordo, andavam em acordo. Então, a palavra de Deus fala assim, andarão 2 juntos se não tiver acordo? No caso dessas meninas, dessas mulheres, elas estavam em acordo. Então elas foram, achamos que deveríamos ganhar uma propriedade. A proposta foi apresentada. Por
que isso, né? Porque, acho que todos vocês sabem, mas Deus tinha dado uma ordem de que a herança ficaria para o filho mais velho, uma porção maior, para que o filho pudesse trabalhar essa herança e toda a família pudesse ser cuidada. A herança era algo muito importante, muito, muito, muito importante, porque significava a continuidade da família. Então, para o povo judeu, a herança é algo realmente extremamente importante. Nós recebemos, às vezes, herança de alguém, um parente mais próximo, pai, mãe que falece, mas a gente percebe que na nossa cultura nem tanto, não tem tanta essa importância. Às vezes, uma herança de um legado de uma vida toda, de uma empresa, de uma rede de loja, seja qual for, às vezes quando chega na mão, né, nas mãos dos filhos, isso vai sendo distribuído e terminado. Aqui não, aqui o filho mais velho é quem cuidava. Então, elas foram lá e disseram, nosso pai não teve filho, somos só nós, 5 mulheres nessa casa, ele não teve filho, então nós achamos que nós também temos o direito de ter a propriedade, porque nós vamos ficar na mão, ou seja, nós vamos ficar sem nada. E aí a mulher, ela não tinha nada, ela recebia algum dote caso se casasse, e o dote era dado quando havia condições financeiras do pai para dar o dote. Se não, gente, eram assim, olha, filho, Deus te abençoe, que faça prosperar, né, nesse seu casamento, que tudo dê certo para você. Isso me lembra Noemi, quando ela está dizendo para as noras, olha, eu não tenho mais nada para dar para vocês, né? Não tenho posse, então que o Senhor abençoe a sua vida e se der, quem sabe passa lá em casa um dia para tomar um café, né? Porque não teria essa condição. Então elas vão lá e fazem essa petição, né? E aí então agora vai entrar o nosso personagem aqui, Moisés. Elas apresentaram a situação, apresentaram a proposta, e agora então vem Moisés. No versículo 5 diz assim, Moisés levou o caso até o Senhor. Olha que interessante, diante do sacerdote e do povo, o Moisés ele não desprezou o pedido daquelas mulheres, ele não desprezou. Ele ouviu atentamente e aí a conclusão que ele chegou, eu vou ao autor da lei, aquele que fez, eu não vou poder responder. Todos os casos que vinham diante de Moisés e que ele não tinha condições de responder, ele ia ao Senhor. E ele foi ao autor da lei, ele foi lá, Moisés levou o caso até o Senhor, né? E ele foi para ver o que o Senhor iria responder. E aí agora entra o Senhor. E o Senhor responde. E o Senhor respondeu a Moisés. As filhas de Zelofade estão certas. Olha que gostoso, né? Você deve dar a elas uma propriedade junto aos tios. Aqui fica então uma lei para todos. Quando um homem morrer e não tiver filhos, a herança pertencerá às filhas. Se não tiver filha, pertencerá aos irmãos. Mas se não tiver irmãos, então pertencerá aos tios. Olha a resposta do nosso Deus. Que coisa linda. Ele diz, se não tiver filho, porque é o mais velho, né? Passa para a filha. Se aí ele não tiver nem filho, nem filha, aí então chega aos tios. Que maravilha, que bênção que Deus responde, gente, às nossas orações. Mas aí a gente pergunta assim, mas Deus muda? Ele não tinha dado já uma lei? Deus não muda. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele sabe e tem
plena consciência de todas as suas leis que ele nos deu. Os 10 mandamentos estão aí e eles continuam ativos, né? Porque os 10 mandamentos falam para a gente não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, tudo que nós devemos fazer. Mas o nosso Deus aí, ele está cuidando dessa família, porque pela sua justiça, ele teve um olhar sobre essa lei, né? Ele teve um olhar que pôde dar a ela, diante dessa circunstância, esse olhar, ele foi dar para elas uma sobrevivência, porque elas teriam muitas dificuldades, porque embora a herança fosse para os tios, e se não houvesse um bom relacionamento, se tivesse lá na família mais outras tantas mulheres e elas começassem a ter atritos, então o Senhor, ele tem sempre um olhar de justiça diante de todas as circunstâncias da nossa vida, porque ele olha a nossa vida em todos os detalhes. Ele não olha a nossa vida, gente, só hoje, no domingo, que nós estamos aqui reunidos. Não, é de segunda a segunda, como diz uma canção popular, né? Ele nos ama todos os dias. Ele quer saber de todos os detalhes da nossa vida, inclusive do nosso cotidiano, porque isso aqui era um cotidiano dessa família, era o cotidiano desse povo, era a vivência dessa forma desse povo. Então, o Senhor, ele quer estar conosco em todas e qualquer situação. E ele nos responde, né? A lei foi dada e a garantia para as mulheres agora estava certa. Mas, se a gente continua lendo Números, a gente vai descobrir que lá na frente um pouquinho, no Números, vamos até lá, desculpa, 36, Números 36, deixa eu abrir aqui, Números 36, do versículo 2, colou aqui a minha Bíblia, desculpa, no versículo 2 ao 3, vai haver outra complementação dessa lei. Olha aqui que coisa. Gente, não sou advogada, tá? Mas acredito que o autor da lei, nosso Deus, ele fez essa aplicação da lei e agora ele vai fazer novamente uma aplicação. Aí eu não sei se é artigo, se é parágrafo, eu não sou advogada, mas eu sei que nós podemos interpretar a lei, né? Mas até interpretar a lei com justiça por uma causa justa. Não fazer a lei discriminadamente para atender às suas necessidades. Porque quando o Senhor respondeu, ele disse, quando daí passou para todo mundo, toda a família, não foi um caso específico só para elas. Essas mulheres foram lá e ganharam a causa para todas as outras mulheres. E agora, então, em Números 36, no 2, versículo 2, diz assim, ó, o Senhor, a tribo lá de Manassés, o líder da tribo vai diante de Moisés também. E ele vai dizer assim, o Senhor disse para dividir esta terra entre o povo de Israel por meio de um sorteio. Ok? Moisés ia sortear a terra. E para dar a parte do nosso irmão Zelofade, as filhas dele. Ok? Nós entendemos isso também. Mas, sempre tem um mas, né? Se elas se casarem, ou seja, eles já pensaram também, se elas se casarem com pessoas de outra tribo, as propriedades delas deixarão de pertencer à nossa tribo e serão da tribo dos maridos. E desse modo, a nossa parte que recebemos por sorteio diminuirá e não voltará para nós no ano do jubileu, que era uma outra lei, uma outra regra que Deus também tinha dado da devolução de propriedades. Então, olha, agora a liderança da tribo de Manassés estava preocupada. E aí, novamente, Moisés vai conversar com Deus. Então, Moisés disse ao povo, qual era a vontade do Senhor sobre isso? Moisés disse qual era a vontade do Senhor sobre isso. Os homens da tribo de José estão certos.
naquele momento, diante das mulheres, elas estavam certas. O Senhor refletiu, né? Vamos pensar assim, né? O Senhor viu, ele observou a circunstância e disse que elas estavam certas. Agora, novamente, o Senhor reflete, né? Pensa, olha a circunstância e diz que os homens estão certos. Por isso, o Senhor quer que as filhas de Zelofade se casem com qualquer pessoa que quiserem. Né? Deixaria a escolha delas, mas que sejam da mesma tribo. Deste modo, as propriedades da tribo não ficarão passando de uma tribo para outra, porque as propriedades das tribos devem permanecer sempre as mesmas. Olha que interessante isso. Deus deu às mulheres a terra, o direito da terra, e Deus está dando aqui aos líderes, os homens, o direito da terra permanecer na tribo. Porque quando houvesse a divisão, os sorteios da divisão das tribos, era um esquema já montado. O Senhor já tinha todo o seu plano, né? Como isso iria acontecer. E se elas se casassem com outras tribos, então haveria uma mescla. E eu pensando nisso, eu me lembrei daquela canção, pelo menos no meu tempo, né, de juventude. Eu tinha um hino na igreja que dizia assim, cada um no seu cantinho, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Nesse caso, haveria uma ordem do Senhor para que as tribos se organizassem. Então, cada tribo iria cuidar, porque cada tribo tinha um jeito, uma necessidade especial. Nós tínhamos a tribo que tinha muitos homens guerreiros, mas nós tínhamos uma tribo que era aquelas que iriam cuidar, a tribo de Levi, por exemplo, ia cuidar das coisas do santuário. Então, todas as tribos tinham um agir no meio do povo de Deus. E assim somos nós também, queridos. Nós vemos aí hoje, vamos imaginar que essa imensidão de igrejas que nós temos espalhadas por aí, cada uma tem um jeito de agir diante do nosso Deus, e o Senhor nos acolhe. E então, a gente percebe aqui nesse texto, que nós estamos caminhando sobre ele, que o Senhor, ele é um Deus de justiça. É um Deus que olha na justiça não só para um, mas para todos. Nada do Senhor é tão exclusivo. Eu me sinto exclusiva, filha do Senhor, mas tudo que Ele dá para mim, Ele dá para você também. Ao mesmo, talvez você ache que do outro é melhor. Às vezes nós temos essas visões, mas infelizmente não é assim. O Senhor, Ele cuida da nossa vida, né? Ele cuida de tudo que nós temos e que fazemos, porque Ele se interessa por todas as coisas. Aí o que eu posso tirar para mim desse texto que a gente está lendo aqui juntas, né? Eu posso aprender que essas mulheres, elas tiveram uma postura de fé. Primeiro porque elas se uniram. Primeiro porque mesmo sendo irmãs de sangue, porque muitas vezes nós sabemos que nem sempre o sangue nos une, infelizmente, mas elas se uniram e foram diante do sacerdote e foram diante do líder Moisés. Elas se uniram. E o meu convite é para que a gente, como mulher, também se una. Porque podemos não ser da mesma família de sangue, mas somos da mesma família do sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos une, é Ele que nos fortalece. E se eu creio num Deus tremendo, num Jesus Cristo que morreu na cruz para me salvar, a minha família ela é imensa, né? Porque tem muita gente crendo, aceitando essa palavra pelo poder e graça do sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que andar em unidade, nós temos que andar unidas, nós não somos concorrentes umas das outras, nós somos irmãs, unidas pelo sangue de Cristo Jesus. Então essas mulheres, elas estavam unidas e elas tiveram fé, vamos lá.
Mas que fé é essa? Não é só fé de chegar diante da liderança, porque elas foram ousadas. Isso é uma outra característica que nós temos que ter ousadia diante das situações. Nós não podemos ficar temerosos diante da situação, porque por temer, o pai morreu no seu próprio pecado. Por temer, o pai não foi à frente, o pai não estava ali para o sorteio, porque ele perdeu a oportunidade. Então elas tiveram ousadia, tiveram fé, tiveram ousadia de ir buscar justiça. O dia 8 de março, ele é marcado por um grupo de mulheres que foram buscar essa justiça por direitos de receber melhores salários, condições para cuidar dos filhos, porque havia mulheres que trabalhavam amamentando e mexendo a máquina, né? Porque elas trabalhavam numa tecelagem. Então, esse dia foi marcado por essa questão. Mas olha, há milhares e milhares de anos atrás, essas mulheres foram buscar pela justiça e pelo seu direito. Mas elas foram diante do sacerdote. As mulheres do 8 de março, lá em Nova York, infelizmente não tiveram a resposta de Deus, tiveram a resposta dos homens. E eu digo dos homens como ser humano, que hoje está cheio de rancor, de coisas ruins, né? Que não consegue olhar além, que não consegue ver se aquelas mulheres fossem atendidas no seu pedido, talvez a produção seria bem melhor, tudo é melhor. Mas quando o egoísmo entra dentro de nós, queridos, tudo é diferente, tudo é ruim. Então, o que elas receberam foram fogo. Né? Não foi uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, elas receberam fogo, foram queimadas e hoje nós estamos refletindo sobre isso. E quando eu falo para vocês de justiça, não é porque eu sou feminista, mas eu sou feminina, eu sou mulher, eu sou feminina, mas eu tenho direitos. Assim como todo e qualquer cidadão, nós temos direito, porque nós nascemos e debaixo das mesmas leis. O que nós precisamos é entender que diante de Deus nós somos homens e mulheres, nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, servos e servas. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para honrar o nosso Deus. Nós estamos aqui para levar a justiça do nosso Deus. E tem que começar em nós. Eu tenho que ser justa. Tudo que as minhas petições diante do Senhor não podem ser egoístas, mas as minhas petições diante do Senhor devem valer para mim e para todos, para que haja harmonia. Então essas são mulheres de fé, mulheres de atitude, elas vão diante do Senhor. E para finalizar, eu vejo nelas também mulheres de visão, porque quando elas fizeram o pedido, elas ainda tinham que atravessar o rio, ainda tinha algumas coisas para acontecer, mas elas já estavam preparadas, elas já estavam sonhando com a terra prometida, elas já estavam naquela visão. Queridos, nós somos pó. E nós vamos voltar à terra. E o maior sonho é ir para a terra prometida, aquela que Jesus Cristo diz que vem para me buscar. Então eu quero convidar você a não viver só o seu cotidiano aqui na terra, sem pensar no além do rio, sem pensar que há para você ali uma terra prometida, uma terra onde manda leite e mel, onde vamos estar juntos com Jesus Cristo, louvando, bendizendo, e aí todas essas questões que às vezes nos separam vão acabar. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso, que você não perca a sua oportunidade, que você tenha fé no Senhor Jesus, que você tenha ousadia diante das circunstâncias da vida e que você sonhe, tenha a visão do reino, a visão da chegada do reino de Deus
em você. Porque se nós já tivermos tudo isso, nós já vamos vivendo o reino, porque nós vamos praticar o que Jesus nos pediu: amor, justiça, e vamos viver em paz. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa orientá-los e orientá-las nesse dia. E a você, mulher, o meu abraço. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê fé, que o Senhor te dê ousadia, que o Senhor faça com que você possa sonhar os sonhos dele para a sua vida, porque ele te responde. Um grande abraço, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria estar participando deste culto em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer ao pastor Marcos pelo convite. E esse momento do culto é um momento muito importante, que é o momento da ceia. Eu convido você e a sua família, nesse momento, a estarem juntos para que possamos celebrar com alegria e para que possamos renovar a nossa comunhão juntos. Amigos e amigas, o Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade. Instituiu um memorial eterno pelo qual sempre nos lembraremos de sua paixão e morte e de sua ressurreição e glorificação. Hoje repetimos esse gesto com saudade e o faremos até a sua segunda vinda. Portanto, elevemos o nosso coração e rendemos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo que em todos os tempos e lugares rendamos graças ao Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Amém. Nós vamos orar consagrando os elementos da ceia. Convido você neste momento a estar aí com seu pão e com o cálice e estaremos consagrando esses elementos. Nosso Pai Celestial, pedimos-te humildemente que por tua infinita bondade e pela ação do teu Santo Espírito consagres esses dons de pão e vinho, para que ao recebê-los, conforme nos ensinou teu Filho, nós sejamos participantes do seu corpo e do teu sangue para todo sempre. Amém. Façamos oração de humilde acesso. Como eu gostaria, Senhor, de ser como aquela criança amamentada que se aninha no colo da mãe, sem ter necessidade de mais nada, a não ser do calor do teu abraço. Sentir teu afago carinhoso me confortando, e ao embalo da tua voz paciente, adormecer sereno e descansar pertinho do teu coração, e ao ritmo da tua respiração suave, sonhar com coisas boas que façam meus lábios sorrirem. E mesmo de olhos fechados, façam-me contemplar as estrelas do teu céu e os frutos do meu chão. Amém. Pega o seu pão, pega o seu cálice, e a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, o capítulo 11, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. A Santa Refeição, ela está servida. E o Senhor ressurreto, ele nos convida, ele convida a todos, mulheres, homens, adultos e crianças, para juntos celebrarmos a sua ceia. Aproximemo-nos da presença do Senhor com fé. E vamos juntos neste momento comer do pão e tomar o cálice. Coma do pão. Em nome de Jesus. E beba o cálice com gratidão em seu coração.
Oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dedicação, por Erli Mansky. Pelas mulheres que são oprimidas e violentadas dentro de suas próprias casas. Pelas mulheres para que tenham mais oportunidades na vida, melhor acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Por mais sonoridade entre as mulheres, para que fortaleçam seus laços de amizade e fé, e somem esforços para a superação da discriminação, exclusão e violência. Pela comunidade de fé, para estar mais atenta às necessidades do povo. Senhor, em sua bondade, escuta nossa oração. Vamos entoar, cantar junto com a nossa querida Dulcileia o moto da Sociedade Metodista de Mulheres, o Salmo 90, 17. Nós damos graças pela palavra ministrada aos nossos corações nessa manhã e quero te convidar que nesse instante nós oremos juntos a oração dominical, né, como o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.